Ilustres amigos do canal, tudo bem? Selic aumenta 1 ponto percentual dentro das estimativas do mercado e vai a 5,25%. E agora, o que muda na sua estratégia de investimento? Ou qual o impacto desse aumento nos principais investimentos? Poupança, fundos ligados a CDI, Tesouro Direto e ações. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Nós falaremos brevemente agora sobre o comunicado do Copom que saiu ontem, na quarta-feira agora de agosto. Quais são as preocupações econômicas externas? O Copom destacou no comunicado dele duas principais preocupações. A primeira é a variante Delta, que aumentou bastante os casos de coronavírus, principalmente na Ásia, e que está todo mundo bem preocupado com essa possibilidade aí de impactar o restante do mundo. Em que pese a letalidade ser baixa, parece que aqui ela está realmente ganhando espaço nessa região. E o segundo ponto também é a inflação mundial. Aliás, venho falando de inflação vídeo após vídeo, dia após dia nesse canal, porque o problema da inflação não é só no Brasil, é um problema no mundo, com a quebra das cadeias, com os choques que nós tivemos aí e principalmente com a possibilidade cada vez maior das commodities se manterem altas. Isso trará cada vez mais inflação e a inflação pode não estar caindo. Porém, o Copom destacou também que a permanência de estímulos fiscais e monetários, então você grava aí que são essas duas vertentes, mantém o otimismo para as economias emergentes. Então grava aí, estímulos fiscais e monetários trazendo esse otimismo. Esse é um resumo da ata do Copom e são os itens então que você deve ficar de olho, principalmente esses dois no ambiente externo, para que nós possamos sempre estar acompanhando. Explicando detalhadamente para você o que aconteceu. Essa tabela aqui foi retirada do site do Banco Central hoje, nessa manhã, um dia após a divulgação então da nova taxa Selic. E veja então o que acontece no mercado. Esse aqui são 11 anos, aqui 10 anos na realidade, de taxa de juros. Veja o que acontece. Por exemplo, aqui em 2011, são ciclos. A taxa caiu e caiu aqui durante um ano. De repente, ela estabiliza e ela começa um ciclo de alta. Esse ciclo de alta dá uma pausa para se avaliar se realmente continua e ele continuou subindo. Chegou aqui no ápice, foi naquele problema nós tivemos de impeachment de presidente. Então veja, aqui nós chegamos nessa taxa 14,25%. Ela estabilizou durante um período e depois começou a cair. Novamente, cai durante um período, estabiliza novamente, avalia-se o cenário e cai de novo. São ciclos que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Então veja aqui comigo. Esse ciclo aqui começou aproximadamente aqui, ó, agosto de 2012. E ele foi até agosto de 2015, então 3 anos. Esse segundo aqui que nós estamos verificando foi um pouquinho depois de agosto de 16. E ele veio aqui, ó, até agosto de 19. Ou seja, 3 anos. Depois houve uma pausa, caiu de novo, foi até 20. Então aqui durou 4 anos. Então um com 3 anos e outro com aproximadamente 3 anos. E agora estamos iniciando um ciclo de alta. Até quando esse ciclo irá? Não sabemos ainda, mas sabemos que a Selic é aqui, ó, 5,25. Essa escadinha nessa semana deve aumentar já para cá. Mas o que está sendo projetado pelo mercado? Nós gravamos toda segunda-feira a nossa série Expectativas de Mercado para que você entenda mais sobre o PIB, a inflação e a taxa de juros, porque isso direciona os investimentos na nossa economia. Então, qual está sendo a projeção já do mercado para o final de 2021? Os especialistas estão projetando aqui uma taxa Selic entre 7% e 7,5% para poder então combater diretamente a inflação. Então, grave, a inflação deve fechar o ano próximo de 7%. E a Selic vai ficar entre 7% e 7,5%. Grava aí em 2021 que essas informações são importantes. E grava também que nós estamos aqui, ó, iniciando um novo ciclo de alta, que não sabemos quanto tempo vai durar. Como ficam então os investimentos? Que talvez é sobre isso que você quer saber agora. Mas antes, deixa aí o seu super like e coloca também o seu comentário. Estamos com a nova série Qual a Sua Dúvida? Na qual você coloca a sua dúvida e isso pode gerar um vídeo específico detalhando ainda mais a resposta que damos para você.
A poupança, muita gente ainda em poupança, e mesmo no particular ainda recebo pessoas falando sobre poupança. Para que você entenda, a poupança tem dois tipos de rentabilidade. Quem está na poupança há menos tempo, ou seja, nos últimos anos, a rentabilidade dela é 70% da taxa Selic. Ou seja, atualmente, com esse aumento da taxa Selic, a poupança vai para 3,675. Só que grave aí, isso é ao ano, é um retorno extremamente baixo comparado a outros que nós conhecemos. Aliás, eu posso dizer para você que deve ser o mais baixo. Então, se você gosta de poupança, fica atento. A rentabilidade é muito ruim. Além disso, ela perde em segurança, porque a segurança da poupança é o FGTS. E você já sabe que o FGTS é menos seguro do que o Tesouro Direto. Então, ela perde para rentabilidade para o Tesouro Selic, que é o próximo investimento que nós vamos falar. Então, só se você for muito, mas muito conservador e realmente não conhecer as informações que nós vamos passar aqui, você investiria em poupança. E aqui não é indicação de investimento. Nós só trazemos informação para que você invista no seu conhecimento, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos então prosseguindo. Investimentos atrelados à CDI. Muitos fundos ofertam então investimentos que são atrelados então ao CDI. Então você tem fundo de renda fixa, tem fundo multimercado, tem fundo de ações, enfim. Inúmeros fundos aí vão apresentar para você possibilidade de investir. E muitos desses fundos, eles cobram taxa de administração e taxa de performance. Aliás, eu me arrisco a dizer que a grande maioria deles. Então, se você gosta de fundos atrelados a CDI, você tem que saber que o CDI ele é 0,10% menor que a Selic. Então, se a Selic está em 5,25%, os fundos vão estar aqui, ó. Os fundos não, CDI em 5,15%, que é o parâmetro, então, de comparação. Mas se você gosta de investir em fundos, fique atento. Procure sempre saber qual é a taxa de administração, qual é a taxa de performance, ou seja, se o fundo atingir aquele valor, ele vai precisar, então, cobrar de você um percentual por ter alcançado a taxa de performance, o famoso benchmark. E, além disso, veja bem o fundo que você está investindo, qual é a origem, de qual banco é. E consulte sempre o bancodata.com, que nós já falamos dele várias vezes aqui nos vídeos. Prosseguindo ainda, vamos falar agora dos investimentos no Tesouro Direto, começando pelo Tesouro Selic. Se você não conhece do Tesouro Selic e quer conhecer um pouco mais, assista esse vídeo aqui no card. A nossa série Mapa do Tesouro. Eu falo tudo sobre o Tesouro Direto, desde quem não sabe nada até quem já tem algum conhecimento do Tesouro Direto. E gravamos 2 vídeos então sobre aqui, Tesouro Selic, assista lá. Se você não sabe, a rentabilidade do Tesouro Selic ela é composta então da taxa de juros, né, e também de um componente prefixado. E muitas pessoas esquecem desse componente prefixado. E a realidade qual é? Com a taxa de juros agora em 5,25%, o rendimento do Selic vai subindo. E tivemos uma pergunta muito interessante essa semana, se deveria comprar antes ou depois. Em tese, não faz diferença você comprar antes ou depois. Por quê? Porque se a taxa Selic está subindo e ele é um título pós-fixado, você vai receber a taxa que estiver lá, ou seja, os 5,25%. Se ela aumentar, os seus investimentos continuarão aumentando. E é aí que vem o detalhe. A taxa Selic deve continuar subindo. E como eu falei para vocês no início, a expectativa é que chegue em 7,5%. Então veja, a taxa Selic subindo e chegando a 7,5%, você já vai estar ganhando. Hoje você já ganharia bruto 5,25%, enquanto que na poupança, você viu lá atrás, 3,675%. Então já fique atento. E além disso, você tem que entender que o Tesouro Direto é mais seguro e mais rentável que a poupança. Por que provavelmente mais rentável? Porque, como eu te disse, é aqui ó, a taxa de juros e temos também uma taxa pré-fixada, que essa taxa atualmente descolou nos últimos meses, ela era 0,02, 0,03 e ela subiu muito. O que significa isso? Se você comprar no Tesouro Selic nessa taxa, por exemplo, 24 a 0,19, ou o Tesouro Selic 27 a 0,27 e essa taxa cair, você vai ganhar, além da rentabilidade do Tesouro Selic, que a taxa de juros está subindo, você vai ganhar mais ainda, porque se essa taxa estiver caindo, você já sabe que você vai receber mais. Então, grave aí, juros subindo é extremamente favorável para o Tesouro Selic, só que eu não estou dizendo que é indicação de investimento, só estou te explicando, até porque a taxa de juros ainda não está cobrindo a inflação. Então, na minha opinião, ainda não é interessante. Prosseguindo aqui, vamos falar do título Tesouro Pré-fixado. Eu não posso deixar de te indicar esse vídeo que está aqui no alto. Até quando
As taxas do pré-fixado te protegem da inflação. Um vídeo simples, didático, na qual você aprende a fazer o cálculo, tanto partindo da taxa do título pré-fixado, quanto partindo do cálculo da inflação. Fica fácil para você entender. Qual é o problema hoje do Tesouro pré-fixado? O Tesouro pré-fixado ele tem uma taxa fixa. Por exemplo, aqui na data que eu gravo esse vídeo, as taxas foram essas de abertura. O pré-fixado 24, 8,85. E o 26, 9,14. O que significa isso? Que você, ao comprar esse título e levá-lo até o seu vencimento 2024, você vai receber essas taxas anualizadas. Não significa que todo ano você recebe um pedaço, não é isso. Significa que até 2024 você receberá isso. Pode ser que você receba um pouco mais nos primeiros meses, um pouco menos nos meses seguintes, mas até o vencimento do título, que é 1º/7/24, você receberá isso. Qual é o problema? É que se nós tivermos uma disparada da inflação, por exemplo, a inflação chegar lá em 10%, 11%, veja que ele não te cobra inflação, porque a sua taxa foi fixada na data da compra. Então, grave aí. Por fim, vamos falar aqui também sobre os tesouros IPCAs, aqueles investimentos na qual você compra e eles têm aí parte do seu rendimento vinculado à inflação. Então, você tem uma taxa fixa, que é, atualmente, o 2026, por exemplo, está em 4,05%. Essa taxa chegou a 4,11% há dias atrás. E tem também o IPCA 2035. Aliás, se você quer saber sobre as melhores taxas, assista esse vídeo aqui, que eu trago sempre uma planilha mostrando para você as melhores taxas do ano de 2021. Então, se nós tivermos uma inflação de 7% em 2021, que é mais ou menos o que está sendo previsto pelo mercado, 3,81% em 2022, que é o que o Boletim Focus está prevendo, 3,25% em 23% e 3% em 24%, nós chegaremos aqui a uma média, nesses 4 anos, da inflação de 4,26%. Então veja que interessante, se você, por exemplo, comprar o 2045, e aqui não é indicação, é somente um exemplo, você vai receber o IPCA do período, que atualmente a projeção seria esse aqui, para esses 4 anos, lembrando que o 2045 vai muito mais adiante, mas estou tomando como base esses 4 anos, e coincidentemente, você vai receber também os mesmos 4,26 na taxa pré-fixada. Em resumo, você ganharia então 100% da inflação. Veja, você ganharia a inflação prevista e mais os 4,26. Um cálculo simples para que você projete. É claro que 2045 está muito adiante e esses números vão mudar muito até lá, mas é só para que você entenda. Qual é o risco do Tesouro IPCA? O risco do Tesouro IPCA é que nós estamos tendo aí, como você viu no início do nosso vídeo, a inflação mundial subindo. E se ela continuar subindo no Brasil e no mundo, essa média aqui vai subir muito. E se nós tivermos também uma disparada da inflação, mas aí em níveis muito mais elevados, como por exemplo 20%, nós podemos ter aí situações em que o IPCA não vai trazer o retorno esperado. Mas atualmente a inflação não tem indicado isso. Por isso que muitas pessoas estão investindo no IPCA. E gestores, inclusive, estão indicando investimentos no IPCA. Se você quer saber quais, assista aqui esse card. Meus amigos, essas informações são importantes para você poder situar o seu investimento. Por fim, o mercado de ações. Não falamos muito aqui nos nossos vídeos, mas é bom que você entenda. O aumento da taxa Selic agora em 1% e uma tendência de continuar aumentando pelo menos até o final do ano, é de se esperar que uma parte das pessoas que tinham entrado em bolsa e não conheciam nada se assustem, primeiro, com a queda da bolsa que está acontecendo e, segundo, com o aumento da taxa de juros. Então é provável que uma parte desses recursos comecem a migrar para a renda fixa, porque ela é mais segura e traz, em tese, um retorno mais estável. Qual é a grande questão que nós temos hoje? É o famoso diferencial de juros. O que nós temos hoje de juros no Brasil pode atrair mais ainda investimentos aqui na renda fixa, porque agora nós estamos com uma taxa Selic alta e a taxa de juros em países desenvolvidos, como por exemplo nos Estados Unidos, está em 0,25. Então, cada vez que nós aumentarmos aqui a nossa taxa de juros, se torna mais interessante para o investidor pensar em investir em renda fixa no Brasil. Meus amigos, este foi um resumo sobre os impactos no seu investimento do aumento da taxa Selic. Lembrando, vai continuar subindo. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários que nós vamos responder. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que faça cada vez mais investimentos racionais analisando as oportunidades.
Um abraço e até o nosso próximo vídeo.